Olá, meu nome é Ricardo Pereira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante ali no orçamento municipal. O que é contingenciamento no orçamento? Muitas vezes vemos na televisão que o governo contingenciou algumas despesas, ou seja, bloqueou verbas. Isso é extremamente comum quando o governo ali não alcança a arrecadação que foi estimada inicialmente, no caso das receitas. Vamos ver mais com calma esse assunto. O contingenciamento no orçamento é uma prática comum nas prefeituras e se refere à redução temporária ou bloqueio de uma parte dos recursos orçamentários aprovados em uma lei orçamentária, ou seja, é aprovada lá no ano anterior à lei orçamentária anual, por exemplo, foi aprovada em dezembro e estimou receita ali de 100 milhões para o próximo ano e fixou despesa juntamente para casar as duas, a receita estimada e as despesas fixadas. Porém, conforme o decorrer ali do primeiro mês ao segundo, acontece que não é arrecadada aquela receita que foi inicialmente ali estimada. Então, por isso que o governo tem que falar assim, opa, peraí, então temos que maneirar aqui, no caso, os empenhos. Então, não vai poder ali empenhar para que seja dado ali o equilíbrio fiscal. Vamos ver aqui mais à frente. Isso é feito com medidas de precaução para lidar com incertezas econômicas, variações nas receitas, nesse caso, variações negativas, né? E necessidades imprevistas. E da onde que vem isso? Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a principal legislação que estabelece ali as regras e diretrizes para esse contingenciamento de recursos. Então, na onde que está essa regra? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá, essa lei que vai balizar como que se devem fazer esses contingenciamentos. No caso, a lei de despesa. A LRF estabelece limites para os gastos públicos e define ali as circunstâncias em que o governo pode adotar medidas e contenções ali no caso das despesas. O que acontece? Acompanhamento das receitas bimestrais. Após a aprovação ali do orçamento no começo do ano, o prefeito, ali o chefe do executivo, emite um decreto mostrando como que vai se dar a execução desse orçamento, no caso. E todo bimestre precisa verificar se as receitas estão sendo arrecadadas conforme ela foi estimada na lei orçamentária do ano anterior. Então, ela tem que estar ali sempre junta para que não, no caso, fixou uma despesa de 1 milhão e foi lá e arrecadou 800 mil. Então, caso faltou ali 200 mil, o que tem que se fazer? Então, as despesas fixadas, então, ela depende da arrecadação das receitas estimadas. Caso estas não se concretizem e por adotar o contingenciamento de empenho nos próximos 30 dias. Resumindo, nessa execução bimestral será avaliada, então, a execução do orçamento com relação à arrecadação das receitas estimadas. E as despesas fixadas dependem da arrecadação dessas receitas que foram estimadas. Então, se elas frustrarem, o gestor vai ter que tomar, ali no caso, vai ter que adotar um contingenciamento de empenho nos próximos 30 dias. Então, todo final ali dos bimestres, enfim, ou seja, final de fevereiro, final de abril, o gestor público vai ter que dar uma olhada nas suas receitas. Está sendo arrecadado conforme o estimado? Não está sendo arrecadado conforme o estimado. O que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um contingenciamento. Então, ele usará um decreto contingenciando tais despesas para que volte ali o equilíbrio orçamentário, no caso. Existem ali algumas despesas que não podem ser contingenciadas. Definição da lei de responsabilidade fiscal, então,
estabelece que o contingenciamento deverá acontecer segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu de forma expressa à LDO a função de dispor sobre o equilíbrio de receitas e despesas. O que acontece? A Lei Orçamentária Anual é elaborada com base na LDO. E a LDO, ela tem que lá dispor como que o gestor público irá, no caso, se virar, assim vamos dizer, caso haja ali, não haja arrecadação da receita estimada. O que o gestor pode ou não pode ali contingenciar no orçamento? Isso vai ter que estar tudo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso que é importante, na hora de estar avaliando uma lei de diretrizes orçamentárias, na hora no caso da aprovação, no caso da votação que vai para a Câmara, é muito importante os vereadores verem isso também. O que se caso for frustrada a receita, o que vai poder e o que não vai poder contingenciar, tem que estar na LDO. Chega lá, no ano seguinte, frustrou a receita, não arrecadou o que foi estimado. Vai pegar a LDO para ver o que pode, o que não pode contingenciar, não tem nada. Olha só o problema existente, né? Enfim, por consequência lógica, a LDO função de estabelecer os critérios a serem adotados quando o equilíbrio estiver ameaçado. Então, na LDO, tem a função de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, que vai se dar no caso da LOA. Então, a LDO, ela vai, só resumindo aqui, não é outro assunto, ela vai dispor ali sobre o equilíbrio. Como que vai ser? Ela vai dar em margens, né? Mas quem vai tratar efetivamente de receitas e despesas é a LOA, Lei Orçamentária. Quando você falar de receitas e despesas, estamos falando da LOA. Bom, é inevitável destacar que, com o surgimento da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, as leis de diretrizes orçamentárias passaram a ter novas competências, que além de dar contribuição ao texto constitucional, ampliam a importância do controle dos gastos públicos. Resumindo, pessoal, Lei Orçamentária Anual estima a receita para o ano seguinte e fixa as despesas. Então, estima 100 milhões, fixa 100 milhões de despesa. No começo do ano, as unidades começam a gastar esses 100 milhões, mesmo antes de ter arrecadado, porque já vai ter ali uma estimativa. Aí chega no final do primeiro trimestre, não arrecadou os 100 milhões conforme foi estimado. Arrecadou 80 milhões. O que vai acontecer? Vai acontecer o contingenciamento, para que as despesas não fiquem maior que as receitas arrecadadas. Então, ali no final do primeiro trimestre, o gestor vai identificar se houve frustração ali das receitas e vai, no caso, exalar um decreto em caso positivo, nos próximos 30 dias, falando, olha só, vai ser contingenciadas tais despesas. E quais despesas podem ser contingenciadas? O gestor vai ter que puxar lá atrás na lei de diretrizes orçamentárias. Ela que vai ser guia do gestor na hora de fazer o contingenciamento das despesas. Pessoal, trouxe um pouco para vocês sobre contingenciamento de despesas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Abraço, obrigado.